Olá, boa tarde pessoal. Então chegamos aqui no dia 18/8, nossa aula em ambiente virtual de aprendizagem. É uma aula, de certa forma, tranquila e ao mesmo tempo apaixonante, né? Essa aula de hoje, conforme o nosso cronograma, ela vai tratar do planejamento da ação empresarial e dos tipos de planejamento. Então, eu vou fazer um conjunto de colocações seguindo uma sequência de slides que eu preparei para vocês, de forma que a gente tenha então como tomar conhecimento sobre o que se trata quando se fala de planejamento da ação empresarial e a partir então dessa fundamentação inicial, eu vou sugerir alguns estudos complementares. Existe na internet, tanto no YouTube quanto em textos, uma quantidade de material muito grande sobre esse tema. Isso facilita então e barateia o seu estudo e a sua investigação. Então, de início, está aqui o título da aula, né? Quinta aula, e onde nós vamos tratar da questão dos tipos de planejamento. E gostaria de lembrar mais uma vez que a abordagem que faremos na aula de hoje, ela é voltada para o trabalho e para a vivência do engenheiro de alimentos dentro da agroindústria, de transformação das matérias-primas, né? Então a gente não está falando exclusivamente para administradores de empresa. O nosso foco aqui está em falar diretamente para você, que é meu aluno da disciplina de Administração, Organização e Economia, para que você consiga encaixar, então, esse conteúdo dentro da sua prática profissional futura. Então, vamos lá. Como introdução, o primeiro passo e o que é importante a gente frisar é que as empresas, elas nunca deveriam agir por improvisação. Não é regra, a gente sabe que muitas empresas são conduzidas, administradas de uma forma muito amadora, mas que a improvisação ela não deve fazer parte do processo de decisão da empresa, né? E ninguém gostaria também de ter um bom resultado, ter sucesso com a empresa e deixar que esse sucesso seja dependente da sorte, né? Tudo, então, nas empresas pode e deve ser cuidadosamente planejado para que suas atividades possam ser realizadas da melhor maneira possível. Então, nessa introdução, fica claro de que o planejamento é uma pré-condição, ou seja, é o momento pelo qual a empresa vai pensar todo o seu processo em todos os níveis em que eles acontecem, para que ela direcione e consiga depender menos da sorte e não ter ações reativas, mas ações proativas dentro de um conjunto de coisas que puderam ser planejadas, previstas para a redução de custos e o sucesso da própria atividade. Passamos então para o segundo slide. Nesse segundo slide, a gente traz aqui que o planejamento representa a primeira função administrativa e talvez das funções administrativas a mais importante. Essa questão de definir as funções administrativas e defini-las como planejamento, organização, direção e controle já é um conceito que vem lá da teoria geral da administração, desde o período em que Fayol começa então a consolidar a TGA, ou a empresa, a visão da empresa como uma entidade, né? E aí a gente definiu em sala de aula, só recordando aqui, que o conceito de sistema de produção, segundo o Hidalberto Chiavenato, é que o sistema de produção ele pode ser definido como uma entidade ou fenômeno em constante busca do equilíbrio,
e que, expandindo esse conceito para a engenharia de alimentos, a gente definiu então o sistema de produção como o conjunto e a forma de organização dos fatores de produção, formando uma entidade ou fenômeno em constante busca do equilíbrio. Voltando aqui, esse slide que eu apresento nessa tela, ele é um slide retirado do livro Teoria, Processo e Prática, do Hidalberto Chiavenato, e ele trata então exatamente das funções administrativas. Nesse momento a gente trata da questão do planejamento. Então está aqui bem discriminado que a definição de objetivos é o primeiro passo dessa atividade do planejamento. A verificação do estado atual das coisas vem na sequência, e quando a gente diz estado atual das coisas, a gente está falando tanto do ambiente interno da própria empresa quanto do ambiente externo. Isso vai ser tratado mais à frente na aula de hoje. O desenvolvimento de premissas sobre as condições futuras, quer dizer, os cenários, aquele diagnóstico que é necessário fazer dentro de um planejamento, e que a disciplina de economia neste semestre vai nos ajudar a interpretar esse cenário econômico onde a nossa empresa vai existir. Então vem na sequência a identificação de meios para alcançar os objetivos. Aí já é um nível de planejamento propriamente dito mais intermediário do processo, e a gente vai conseguir perceber em que instância essa identificação dos meios ela se fará necessária, e a implementação propriamente dita dos planos de ação para que os resultados sejam então conseguidos. Passamos então para o terceiro slide. Aqui já um conceito, né? O planejamento não é nada mais ou nem menos do que um modelo teórico para a nossa ação futura. Ou seja, planejar é criar modelo. E cá para nós, no curso de Engenharia de Alimentos, eu acredito que a modelagem deveria ser uma meta perseguida por todos nós dentro da profissão e dentro de um sistema onde a gente busca gerenciar, explicar e controlar processos. Então a engenharia de alimentos, ela se utiliza ou deve se utilizar de modelos teóricos de cada etapa ou de cada processo da qual ela se ocupa, né? Então o planejamento lida sim com o futuro. Então planejar é tratar agora de questões que a gente vislumbra para o futuro. E isso é fundamental dentro da atividade administrativa de uma empresa. Talvez você esteja se perguntando assim, bom, professor, mas essas questões que o senhor está abordando, elas dizem respeito e está na cabeça do dono do negócio, né, de quem propôs, e muitas vezes eu estou lá na empresa como um colaborador, funcionário, não sou eu que faço ou que tenho a competência de tomar essas definições. Exatamente, mas eu gostaria que vocês lembrassem o seguinte, que quando você está atuando dentro da empresa, a qualidade da informação e da tecnologia que você vai implantar, e se ela está ou não adaptada à realidade planejada, ou à visão de futuro que a empresa tem, é que vai refletir se você é ou não um bom técnico. Então a capacidade técnica não está em saber o máximo ou saber todas as tecnologias geradas e criadas e possíveis dentro da sua área. Ser um bom técnico está em ser capaz de ajustar, adequar as tecnologias que você conhece à realidade que a empresa dispõe. Ou seja, é uma adequação. Se não for assim, a sua vida como técnico dentro da empresa ela vai ser limitada, né? Então o planejamento ele define aonde se pretende chegar com o negócio,
né? E quando que isso vai acontecer, né? Com que velocidade. Então, quando se define a nossa meta, o que se pretende atingir, a gente leva em consideração isso. E para atingir essa meta vem a segunda questão, que é a definição do que deve ser feito. Quer dizer, se eu tenho a meta A, quais são as premissas que eu preciso atender para conseguir essa meta. Então, por exemplo, você tem uma meta de se tornar um bom profissional, o que deve ser feito? Bom, dentre as muitas atividades que devem ser feitas, uma delas é assistir aula, é vir às aulas, participar das atividades, é estudar, porque caso contrário você não segue, você não executa o que é necessário para que essa meta seja atingida. Então não há resultado sem o devido empenho para atingir isso, né? Existe uma frase muito falada pelos norte-americanos que no pain, no gain, significa sem dor, sem ganho. E, na verdade, essa palavra dor pode ser traduzida em fazer aquilo que deve ser feito, né? Aí entra disciplina, persistência e todas essas questões. Passamos então para o próximo slide, onde a pergunta-chave sobre o planejamento, ou perguntas, né, chave, faríamos, o que devemos fazer no momento de planejar um negócio, ou de realinhar a situação corrente de um negócio, definir aonde queremos atuar, né, o que, em que área, o que vamos produzir, qual produto, serviço, né, qual processo tecnológico a gente vai aplicar, e quando que isso é importante, né, se é importante, e depois dessas definições, como? Quer dizer, como fazer? Aí já é um plano de como as ações devem acontecer para que essas metas iniciais, essas respostas iniciais sejam buscadas, né? E aí, no final, em qual sequência? Então, quando a gente falou, alguns slides atrás, que no conceito de sistema de produção, a gente pode defini-lo como o conjunto e a forma de organização dos fatores de produção. Quando a gente fala na forma de organização dos fatores de produção, a gente tem aí em qual sequência, né? Quer dizer, a ordem ela altera o resultado, nesse caso, né? Então, aqui a gente tem uma sequência de perguntas simples, mas que na sua atividade do planejar, né, pode te auxiliar com certeza a estruturar a sua tarefa do planejamento. Passamos então para o próximo slide, o slide que trata da abrangência do planejamento, né? Então o planejamento ele é elaborado em função de vários níveis da organização. Num primeiro momento, a gente pode dizer que o planejamento ele envolve todos os níveis da organização. Mas que, do ponto de vista didático, a gente pode dividi-lo em níveis dentro da organização, e isso foi feito da forma com esse desenho da pirâmide. Já fiz algumas considerações sobre esse desenho em sala de aula, e já já a gente retoma isso mais alguns slides à frente, né? Então, há 3 níveis distintos do planejamento. Existe um planejamento de nível estratégico. Esse planejamento é o planejamento que ocorre aqui na ponta ou no nível institucional da empresa, né? Ele diz respeito, aqui está o dono do negócio, está quem assina o cheque. Eu costumo dizer que quem manda no negócio é quem paga a conta, né? Então, no nível estratégico, a gente tem aqui o CEO, né? A presidência, os diretores, quer dizer, aquele grupo que efetivamente traça o nível mais estratégico das decisões que essa empresa vem a tomar. Existe um segundo estágio, um segundo nível de planejamento dentro da empresa, o qual a gente define como um nível intermediário às ações, chamado de nível tático. É um planejamento tático, geralmente aqui cumprida por gerentes e chefes, né, ou chefias de setores.
Aqui é onde os planos são realmente traçados, os planos de produção, os planos operacionais, como que os departamentos da empresa vão comunicar entre si, como que as atividades devem fluir, de forma que aquilo que foi definido do ponto de vista estratégico consiga ser levado até as ações mais básicas de produção dessa empresa, o que a gente chamaria de nível operacional. E aí o planejamento operacional, por fim, ele é o nível mais fundamental, ele trata, ou ele diz respeito às operações da empresa. Então aqui é onde a gente tem as ações voltadas eminentemente para um aumento de eficiência dos processos, né? Esse aumento de eficiência dos processos, na nossa linguagem dentro da engenharia de alimentos, isso implica em redução de custos. Seria o fazer mais com menos. Então, quando se atua dentro dessa visão de se fazer mais com menos, mexendo no operacional, a gente está trabalhando nesse nível de planejamento aqui. Quando a gente trabalha no nível de gerências, de articulação interna dos setores da empresa, de forma a compreender e trazer, materializar aqui do alto as intenções, as decisões tomadas para o plano operacional, aqui são os planos e essa é a função do planejamento tático. Então, basicamente, com esse slide, a gente consegue visualizar os 3 níveis do planejamento e a forma que eles se relacionam entre si. Passamos, então, agora para o próximo slide, né? E aqui a gente vai falar do planejamento estratégico, né? Que é o planejamento mais amplo, aquele que está na ponta da pirâmide, né? Aquele que abrange toda a organização como um sistema único, quer dizer, ele pensa no todo, mas ele tem algumas características. Primeiro, o planejamento estratégico, ele é um planejamento projetado para o longo prazo. Se você tiver interesse em investigar aulas sobre esse assunto na internet, você até vai achar alguns professores, autores definindo o tempo. Ah, professor, mas o que é esse longo prazo? Aí alguns citam 4 anos. Na verdade, você pode relativizar, tudo depende do ciclo produtivo que você está considerando, mas que no nível estratégico você tem as definições que impactam na empresa no seu prazo mais longo, que seria, por exemplo, a percepção que os seus clientes têm do seu negócio, né? Então, essa seria uma das consequências. Envolve a empresa em sua totalidade, porque quem pensa estrategicamente o negócio, ele tem que ter uma formação e um conhecimento de todo o processo industrial que ocorre na empresa. É por isso que, frequentemente, as pessoas, quando são estagiárias ou são novas dentro de uma determinada empresa, existe uma prática administrativa de fazer esse indivíduo passar por todos os departamentos, de forma que ele consiga aprender e vivenciar as diferentes realidades de todos os setores, para que depois ele integre tudo isso e isso seja dê uma capacidade para o indivíduo de atuar junto ao planejamento estratégico de uma maneira mais eficiente, né? Ele é definido pela cúpula da organização. Então, eminentemente, quem define as questões estratégicas é o dono do negócio, ou os acionistas ou o acionista que detém a maior quantidade de ações, é aquele que toma a definição, ou o CEO, que seria o administrador máximo, né, do negócio. Eu costumo fazer um paralelo aqui e vou pedir para vocês imaginarem a seguinte situação. Imagine que você tem um violão e que você não sabe afinar esse violão, mas você toca aí algumas músicas. E aí você chama alguém, pede para, fulano, você pode afinar o violão para mim? Aí a pessoa vem para afinar o seu instrumento. E essa pessoa que está afinando o seu instrumento, ela vai virar para você e falar, olha, não toca MPB não, toca rock. Ou não toca rock, toca
sertanejo, toca blues, quer dizer. Aí você fala, peraí, o violão é meu, eu vou tocar o que eu quero, o que eu gosto. Eu estou te pedindo um auxílio na afinação. Então, quando a gente tem que saber bem qual é o nosso limite. Quer dizer, muitas vezes a gente está dentro da empresa afinando o instrumento, afinando o negócio da empresa. Mas quem vai definir qual é a música que vai tocar é o plano estratégico, é o dono. Então, se você começar a assumir responsabilidades que não foi delegada por você numa situação de emprego futuro, isso pode trazer complicações, né? E essa percepção vem dessa fragmentação, dessa compreensão dos tipos de planejamento. Então é voltado também para a eficácia da organização. Nós definimos na aula passada, em sala de aula, o conceito de eficiência e eficácia, né? Onde a eficácia é entregar o produto ou serviço prometido no tempo prometido e com a qualidade prometida. Então a eficácia tem a ver com prazo, tem a ver com quantidade e qualidade, né? Agora, quando se fala em eficiência, a eficiência tem a ver com custo de produção. E a eficiência vai ser abordada lá no nível operacional. Aqui no nível estratégico, é lógico que a preocupação com eficiência passa dentro da preocupação, mas o pensamento está mais voltado à eficácia, que diz respeito ao público, à relação da empresa com o seu público externo. E aí eu vou abrir um parênteses e vou sugerir que você dê uma pausa nesse slide, nesse vídeo, e assista então a aula aqui. O vídeo foi produzido pela Assinatura Consultoria. Lá no link do YouTube não tinha o nome da apresentadora, da pessoa que fala aqui, mas está o link. Se ele não abrir na apresentação, você pode copiar o link e colar no seu browser, e aí você vai poder assistir, aonde serão abordadas as questões de missão, visão e valores da empresa, que são aspectos a serem tratados e planejados nesse nível estratégico do planejamento. Aqui eu não vou soltar o vídeo, porque você vai fazer isso como uma atividade complementar a essa explicação aqui. Então vamos seguir para o próximo slide. Aqui no próximo slide a gente tem o planejamento tático, né, que é o nível intermediário lá daquela pirâmide, né? É o planejamento elaborado em cada departamento do nível intermediário da organização. Então, se você lembrar lá da TGA, depois que Fayol vem e fala, olha, a empresa ela é uma entidade, ela é complexa, ela tem que ser dividida em tarefas, em funções, ela precisa ser compartimentalizada. E a compartimentalização, então, da empresa, ela coloca, então, departamentos, né, diferentes, é o departamento financeiro, o departamento de vendas, o departamento de produção, assim por diante, o contábil, né? E esses departamentos precisam interagir, eles têm que se encaixar, porque a falta de encaixe entre os departamentos cria um problema de fluxo. Pode ser um fluxo de comunicação, um fluxo de produção, e na verdade isso acaba afetando a eficácia que a empresa vai ter para cumprir prazos, qualidades de produto ou serviço com os clientes, ou também pode criar um complicador interno em termos de abastecimento de matéria-prima, de capacidade de estoque, de fluxo de entrega e assim por diante. Então o nível tático aqui, vamos dizer que está no coração do negócio, né? É onde geralmente os engenheiros de alimento encontram a porta aberta dentro das empresas, porque vocês vão entrar exatamente lá para pensar um modelo de integração, de encaixe desses departamentos com o setor de produção. Então não dá para achar que você vai estar atuando sozinho e vai estar atuando sem a interdependência dos demais segmentos dentro da empresa, né? Esse nível de planejamento está submetido
ou subordinado ao planejamento estratégico, pois ele tem que desenhar o seu plano de ação, sua forma de execução, a fim de obter os resultados, as metas, né, buscadas e atingidas na etapa do plano estratégico, né? Lembrando que a missão, a visão e os valores que você estudou aqui no vídeo, eles são, vamos dizer, marcadores para que o plano tático seja desenvolvido. Ou seja, você não pode atuar de forma a se distanciar dessas questões, né, pré-definidas do ponto de vista estratégico. Então, as principais características do plano tático é que ele é projetado para o médio prazo, quer dizer, ele atua numa dimensão temporal abaixo ou inferior ao planejamento estratégico e envolve cada departamento da unidade, e quando eu digo envolve, quer dizer, ela demanda articulação, né? Então o fluxo de comunicação é algo importantíssimo dentro da empresa para que você consiga então viabilizar isso daqui. A gente, na condição da nossa disciplina, por exemplo, a criação de um grupo dos alunos do professor Guilherme Benco é uma forma de agilizar o fluxo de informação e de deixar todo mundo muito bem articulado, né? E é definido no nível intermediário da organização, ou seja, o nível tático geralmente é o nível técnico do ponto de vista do produto e processo que se fabrica. Porque o nível técnico do ponto de vista administrativo, ele vai envolver outros profissionais além dos profissionais de engenharia. Então, o que se espera e o que nós aqui na Engenharia de Alimentos, aqui na UFT, esperamos com essa disciplina é criar a noção exata de que você pode transcender as questões técnicas da sua praxis profissional, da sua prática, e mostrar para a corporação que você consegue dialogar na sua instância mais elevada, na instância mais estratégica e também na instância operacional, né? Então, o plano tático é um plano voltado para a coordenação e integração de todo o sistema, né? Então, vamos dizer aqui, é aqui no centro dessas ações, no nível tático, em que a gente vai mostrar serviço, né? Mostrar serviço em termos de adequar, ajustar, propor alternativas e processos e serviços que realmente vão levar a empresa a atingir as metas que foram definidas dentro das condições operacionais que ela tem de ação. Passamos então para o próximo slide, onde a gente vai tratar do planejamento operacional. O planejamento operacional, como o próprio nome diz, ele se refere às tarefas, né? Se você se recordar lá na teoria geral da administração, quando Taylor começou uma abordagem às questões industriais, ele começa uma abordagem exatamente aonde? Nas tarefas, naquele conceito de estudo de tempos e movimentos, né? E, quer dizer, não havia ainda uma compreensão que foi dada por Fayol, lá na TGA, dizendo que a organização ela é uma entidade complexa e tal. O olhar de Taylor, e que influenciou Ford e outros, né, era um olhar exatamente voltado para a questão das tarefas. Então, é uma atividade projetada aqui como uma característica de curto prazo, e por ser de curto prazo e estar diretamente voltada às questões operacionais, ela é voltada à eficiência. Aqui é o fazer mais com menos, isso aqui implica em custos, né? E envolve cada atividade isoladamente, ou seja, cada engrenagem do processo de produção é importante na regulagem entre elas para que o processo todo tenha a máxima eficiência. Então, o nível tático faz uma definição, ela leva ao operacional um nível de eficiência e de engajamento necessário dentro do esquema tático proposto para atingir as metas lá do planejamento
estratégico, né, do nível mais alto da corporação. Acho que aqui a gente não tem dúvida, né, sobre esse tema. Então vamos passar para o próximo slide. Aqui então eu trago um resumo, onde eu coloco aqui os 7 passos do processo de planejamento. Isso aqui não é meu, isso aqui é do Hidalberto Chiavenato, é do livro dele, dos livros que eu vou sugerir mais à frente. Então, você vai fazer lá o teu planejamento, começa lá com a definição dos objetivos. E dos objetivos da sua empresa, você tem que responder para onde eu quero ir, né? O que eu quero ser, por que eu existo, né? Onde queremos chegar. Estas definições, qual é a minha visão, a minha missão, né, nessa empresa. Então essas definições são as primeiras definições que precisam estar claras na cabeça de quem pensa em planejar um negócio. Aí a gente vem para a segunda etapa, que seria em qual situação atual eu me encontro. E aí vem uma análise do ambiente externo, né, que é como é que está o mercado agora, como é que está a minha empresa agora, onde estamos agora. E uma análise do ambiente interno. A análise do ambiente interno leva em consideração principalmente quem é ou qual o perfil das pessoas que eu disponho na minha equipe. Esse talvez seja o principal aspecto a ser planejado no início de um negócio, é uma formação de equipe que seja capaz de fazer frente ao tamanho dos desafios e dos objetivos que a empresa tem. Você não vai montar uma empresa de ponta, uma empresa de vanguarda, montando uma equipe de pangaré. Então a dificuldade aí, quer dizer, existem alguns empresários, na verdade eles dizem o seguinte: toda vez que eu conheço alguém, a primeira coisa que eu penso é em que essa pessoa que eu estou conhecendo agora pode me auxiliar, me ajudar no meu negócio. Se compõe a minha equipe, tem características complementares, não tem? Então a gente vê muitos profissionais formados com uma intenção de fazer tudo sozinho, de resolver tudo sozinho, quando o empresário de maior eficiência é aquele que consegue agregar pessoas com habilidades diferentes, com competências diferentes e fazer com que esse grupo conjunto tenha um efeito sinérgico de atuação. Aí a gente vem para quais as premissas em relação ao futuro, né? Então aí é uma análise interna também, o que temos pela frente e o que temos na empresa, quais os recursos, né? Os desafios, né? Então eu preciso definir aqui o que a gente espera para o futuro, né? Eu quero dobrar, eu quero ampliar mercado, quero ir para outro segmento, qual o nível de complexidade que eu vou atuar. Essas questões, elas passam então, elas precisam ser respondidas, e aqui a gente está apenas no terceiro nível, ou no terceiro passo desse processo de planejamento. Seguindo, a gente vai para as alternativas de ação. Quais são as alternativas de ação, né? Formular alternativas, o que fazer? Aqui a gente já começa a trabalhar no nível mais tático do planejamento. Até o terceiro nível aqui a gente está tratando da questão mais estratégica, né? Onde eu vou definir o que fazer, como é que eu vou articular os setores, como é que eu vou definir esse processo. Aí é uma questão já ligada ao planejamento tático, né? Qual seria das alternativas que eu disponho a melhor, aquela que mais engajamento vai conseguir na equipe, aquela que menos custo vai trazer para o processo, aquela que provavelmente tem maior chance de se implantar como cultura dentro da empresa. Então a elaboração do como fazer e qual é o melhor caminho é um passo importante, e aqui a gente aprende no curso, a gente vê isso lá em matérias-primas agropecuárias, a gente vê isso de novo aqui na administração, organização e economia, o uso de modelagem, de método solver para definição de otimização de processos. Esse é o caminho, quer dizer, é uma ferramenta que nos ajuda exatamente
nesse momento, né? E aí a gente passa então para a implementação do plano escolhido. E a implementação do plano escolhido, eminentemente, é a definição dos processos operacionais que vão acontecer em cada etapa do processo produtivo do negócio. Então, como que a gente torna isso realidade? E, por fim, avaliação de resultados, ou seja, não dá para fazer tudo isso sem definir um esquema, uma forma de registro e controle dos dados. Porque o registro e controle dos dados, ao final do processo, é quem vai nos mostrar como é que nós estamos indo. E aí, esse planejamento ele se retroalimenta à medida em que você faz uma análise dos resultados obtidos frente a esse planejamento. Então, o planejamento dentro da empresa ele é um processo contínuo. Você tem ciclos, mas esses ciclos se encerram com períodos de avaliação, aonde correções de rumo, novos direcionamentos estratégicos ou táticos são implantados em função dos resultados que você verifica aqui, a fim de que você leve ou busque sempre aquela constante busca do equilíbrio do conceito de sistema de produção. Ele se materializa aqui quando a gente fala da avaliação de resultados. Aí vamos passar então para o próximo slide. Aqui vem um conceito complementar, o conceito de benchmarking. Benchmarking é uma palavra inglesa que significa lá um marco de referência, um padrão de excelência que você precisa identificar para ter como base, não para replicar, mas uma referência para você espelhar o que você quer ser, né, como você quer atuar. Então, normalmente no mundo empresarial, toda empresa tem as suas referências e as pessoas também têm, né? A gente vê na criação dos filhos que a primeira referência que os filhos têm são os próprios pais, né? Às vezes a referência é positiva, às vezes não, mas tem que ter uma referência. E quem criou esse conceito foi a Xerox. A Xerox era uma empresa que fazia cópia, né? Ela faz cópia, ela produziu a máquina de fotocópia, a máquina Xerox, que até virou um nome, né? A gente fala, vamos tirar Xerox. Xerox é o nome da empresa. E a empresa cunhou esse conceito de benchmarking que a gente precisa ter uma referência, alguém, vamos dizer, uma espécie de ídolo, né? Alguém que faça muito bem feito ou que incorpore e materialize os valores, as virtudes que eu desejo implantar como cultura dentro da minha empresa. Então isso é muito importante, você ter essas referências, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista empresarial. Aí a gente vai para o próximo slide, aqui já falando dos benefícios do planejamento, né? Então aí a gente tem foco e flexibilidade. Tem muita gente, muito gestor que tem medo de planejar, faz procrastinação, quer dizer, vai deixando isso para depois, que acha complicado. E, na verdade, o planejamento é algo que vai te levar para uma situação melhor. Ninguém faz planejamento para piorar. O objetivo aí, o benefício é você ter foco, que é um ponto de convergência dos esforços. E como é que você vai fazer uma empresa complexa, o seu negócio que tem vários processos, todos trabalharem apontando para o mesmo lugar? Você tem que planejar isso. Então o foco, do ponto de vista da indústria, ele é a convergência dos esforços, resultando no processo de eficiência e eficácia. Agora o foco do ponto de vista pessoal, vamos dizer assim, da personalidade, é você ter ética, é você agir e pensar de uma forma coerente, é você não ter máscara, né? Então o foco é você conseguir convergir, saber aonde está o seu centro. O seu centro são as metas e direcionar todos os esforços para aquilo. Porque se todas as setas direcionarem para o mesmo ponto, elas vão ter um efeito sinérgico. Agora, se cada vetor, cada esforço apontar para um lado diferente, você começa a ter uma certa dificuldade.
E o outro benefício seria a flexibilidade, que é a maleabilidade ou a facilidade que a empresa tem de sofrer ajustes, adaptações. Existe na biologia um conceito chamado de plasticidade fenotípica. Então, com a mudança ambiental, quais são as plantas, os animais que vão sobreviver? Aqueles que tiverem maior capacidade de adaptação. E esse índice, essa capacidade de adaptação, a gente pode dizer flexibilidade ou flexibilidade fenotípica. Então, como o ambiente comercial, o ambiente ele é econômico, ele é volátil, principalmente no Brasil, ele oscila muito, as relações, os fatores que influenciam o cenário econômico onde as empresas existem, eles são muito móveis, né? Então, constantemente a empresa precisa estar se ajustando e esse ajustamento mostra exatamente a capacidade ou a flexibilidade que ela tem de se moldar a novas realidades. E quem é que vai conferir essa flexibilidade? As empresas, é a ação, a atividade do planejamento. Por isso que, de tudo isso que a gente está falando, a gente considera que a maior parte do tempo do administrador ele é gasto com planejamento, ou com planejamento do processo. Vamos passar para o próximo slide. Então, o planejamento é voltado primeiro, para resultados. Ele cria uma noção de direção. Depois, ele é voltado para você saber exatamente quais são suas prioridades. Não adianta gastar tempo e dinheiro com o que não é prioritário. Você vai perder eficiência, né? E se perder eficiência, o teu custo de produção pode ser maior do que o valor de mercado. Aí você já era. Você está no negócio natimorto, né? Ele é voltado, então, para as suas vantagens, ou seja, você vai centrar, vai puxar, vai jogar brasa para onde você tem coisa a passar. Ou seja, você vai explorar ao máximo as suas vantagens e não vai dar ênfase aos processos que você teria menos recursos ou vantagens para explorar. E ele também é voltado para mudanças. Então, o planejamento significa eu quero aumentar a minha capacidade de mudança, de adaptação aos ambientes. E isso traz, consequentemente, uma melhoria na coordenação. Ele estabelece a hierarquia dos objetivos, o que é primeiro, né, o que vem na escala de prioridades do negócio. Ele melhora o controle pelo próprio mecanismo de avaliação, de controle do final do processo. Quer dizer, você precisa estar anotando e controlando os resultados e fazendo uma análise contínua. E ele é uma administração do tempo, ou seja, ele te dá a noção de como a empresa desempenha as suas funções dentro do tempo que te traz para dentro do conceito de eficácia, né? Vamos passar aqui para o próximo slide. Então, o planejamento estratégico ele se assenta sobre 3 parâmetros. O primeiro deles, a visão de futuro. O segundo deles, os fatores ambientais externos, ou seja, eu preciso ter a capacidade de ler o ambiente externo da minha empresa, quer dizer, principalmente mercado e os consumidores, e os fatores organizacionais internos, que basicamente significa o que eu tenho de recurso, vamos dizer, de máquinas, equipamentos, potencialidades, mas principalmente o recurso humano que eu disponho para fazer com que a minha empresa ela tenha eficiência. Então, os 3 parâmetros básicos é visão de futuro, ambiente externo, então seria o que eu tenho como visão futurística, como é que está o mercado ao qual eu estou inserido e qual é a qualidade da equipe que eu tenho, né? E aí eu quero chamar a atenção aqui que dentro do planejamento estratégico, no nível tático do planejamento, a gente teria o financeiro, o planejamento de produção, marketing, planejamento de recursos humanos, quer dizer, aqui já no nível intermediário, o tático do plano,
né? E na parcela operacional, a gente teria aqui fluxo de caixa, plano de investimento, plano de aplicações, quer dizer, e cada plano desse, ou cada item, caixinha dessa, diz respeito a um dos planejamentos táticos, e tudo isso convergindo para os objetivos finais do negócio. Esse slide aqui também é do livro Administração, Teoria, Processo e Prática, do Hidalberto Chiavenato. Esses slides, todos eles estão disponíveis lá no Moodle, lá no link dos arquivos da disciplina. Lá tem algumas apresentações sobre esse tema. Eu vou apontar algumas para que você possa complementar, então, a sua compreensão e o estudo sobre o assunto, né, depois dessa aula. Vamos passar, então, para o próximo slide. O plano tático geralmente envolve, então, o plano de produção, o plano financeiro, o plano de marketing e recursos humanos, como a gente mostrou naquele diagrama do Chiavenato, no slide anterior. E os planos operacionais podem ser classificados em 4 tipos, que seriam os procedimentos, orçamentos, cronogramas e regulamentos, também especificados anteriormente. Dando sequência, eu trago aqui uma recomendação de estudo complementar. Os arquivos estão lá na disciplina, no link dos arquivos, né? Então você entra lá, vai ter uma aula de planejamento para engenharia de alimentos, em PowerPoint, você pode ter acesso. Clicando aqui no slide eu coloquei o link, ele deve abrir automaticamente lá para você. E aí você tem 2 livros, o livro Administração nos Novos Tempos, ambos do Chiavenato, e o livro Teoria, Processo e Prática, com esses slides que eu mostrei. Então pode ir no capítulo que trata dos tipos de planejamento, né? Ver lá essa questão do plano estratégico, o tático operacional, os pormenores que o livro comenta, para complementar, então, essa aula. E aí, a gente passa, então, para o próximo slide, e eu faço uma pergunta. Por que a representação da moderna empresa poderia ser compreendida assim, como uma pirâmide invertida? Isso eu cheguei a comentar em sala de aula, né? Então aqui a gente tem a gestão máxima, aqui estaria o estratégico agora, né? A gente inverteu a pirâmide, e aqui o nível operacional. E aí eu gostaria que você pensasse sobre essa pergunta, escrevesse uma bela resposta, e me encaminhasse clicando aqui, ou indo direto lá no Moodle, está lá o link para você enviar. Pode enviar em PDF, ou .doc, ou como for a sua resposta. E aí, não definir prazo. Quando eu chegar para corrigir a nossa primeira avaliação, eu vou pontuar isso, né? Quem fez, ótimo. Quem não fez vai ficar sem essa oportunidade. Então eu desejo a todos uma boa tarde de estudo, que vocês tenham compreendido, então, a importância dessa atividade do planejamento dentro da ação administrativa, e encontro vocês na próxima aula.